Olá, graça e a paz em Cristo. Que bom estar com vocês aqui em mais um encontro. Estamos refletindo aqui, né, na Epístola de Pedro. Na última aula nós falamos da primeira epístola e nessa segunda aula eu quero conversar com você sobre a segunda epístola de Pedro. Na autoria nós também não temos nenhuma dificuldade, o apóstolo também se identifica. E logo no primeiro versículo, né, nós vamos encontrar Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. E no primeiro capítulo, dos versos 16 ao verso 18, o autor defende ser uma testemunha ocular de Jesus Cristo. Já no capítulo 3º, verso 1º, ele alude também a 1 Pedro, enquanto no capítulo 3, já ali no final, nos capítulos dos versos 14 e 16, Pedro faz referência aos escritos de Paulo. Entretanto, existem sérios questionamentos contra essa reivindicação. E essa reivindicação começou entre os pais da igreja. Ela só começa a ser citada pelo nome a partir do século III. No século IV, essa segunda carta aparece como um dos livros que eram contestados, mas os concílios do final do século IV consideraram a segunda carta de Pedro canônica. Laodiceia, em 360, Hippo, em 393 e Cartago, em 397. Durante a Reforma, Lutero a aceitou, Erasmo de Roterdã a rejeitou e Calvino tinha as suas dúvidas. Na exegese mais moderna, as dúvidas se multiplicaram. E a situação é pior no que tange à evidência interna. Primeiramente, existem significativas diferenças entre a língua, o estilo e o conteúdo entre a segunda e a primeira carta de Pedro. O autor ele se inclui na segunda geração de discípulos, né, lá no capítulo 3. Ele discute as dúvidas em relação à ocorrência da parousia. É um problema que fazia parte da agenda do final do século I. E como também já demonstrava as cartas de Clemente. O reconhecimento das cartas de Paulo como escritura indicam haver passado algum tempo da publicação das cartas paulinas, mas não para por aí. Em relação à 1 Pedro, a segunda epístola usa palavras diferentes para explicar os mesmos conceitos. A proporção entre coincidência e diferenças está entre 39% e 61%. E ainda existe a questão do relacionamento entre 2 Pedro e a carta de Judas. A dependência literária entre 2 Pedro e Judas, né, vão aparecer em muitas passagens. A maioria dos estudiosos entendem que a segunda carta de Pedro está citando Judas e não o contrário. Entre outros motivos, porque Judas não discute a questão das dúvidas em relação à parousia, a reticência de 2 Pedro em usar literatura apócrifa, né, que aparece em Judas, e ambos motivos contextualizados no final do século I. Mas, se não é o apóstolo Pedro, quem então é o autor da segunda carta de Pedro? E podemos elencar algumas possibilidades que já se levantaram. Bem, o mesmo autor de 1 Pedro, porém com um secretário diferente, e foi a posição de Jerônimo e também de Calvino. Uma outra posição que já foi levantada, que poderia ser uma carta pseudônima. O que eu quero dizer é que quem escreveu a carta, ele usou o nome e a autoridade de Pedro. Mas para nós, né, leitores, né, deste século, seria um desconhecido. E uma terceira possibilidade, talvez uma variação, da posição anterior, que é adotada, inclusive, recentemente. Uma designação da carta como anônima, né? A carta realmente foi escrita por alguém diferente a Pedro, mas os leitores originais sabiam disso e não se sentiram enganados. Então, nessa perspectiva, a utilização do nome de um apóstolo significa para o autor a valorização, a tradição apostólica e numa época em que a ortodoxia apostólica estava mesmo sendo desafiada. O que nós podemos colocar aqui que muito provável fosse um autor ligado ao apóstolo Pedro. Quanto à data da sua publicação, a data depende da posição que se toma quanto ao autor. Então, quem vai optar, né, pela autoria petrina, né, autoria Pedro,
tem que posicionar a carta no máximo em 68 depois de Cristo, né? Uma data possível por causa da morte do apóstolo. E também uma data posterior à publicação da primeira carta. Quem considera a carta como pseudônima ou alônima vai situá-la no final do primeiro século, né? Ou até mesmo nas primeiras décadas do segundo século. Ponto importante também para discutirmos quanto a essa carta é o valor canônico dela. Os que classificam a carta como pseudônima ou alônima geralmente a colocam como o último escrito do Novo Testamento. Nessa perspectiva, ela seria um testemunho canônico da transição entre o período apostólico para o período pós-apostólico, quando surge a preocupação de preservar a herança doutrinária apostólica, cujos escritos passam a ser considerados escrituras, conforme a citação das cartas de Paulo nessa carta. Mas isso não deve ser visto de forma totalmente negativa, pois a segunda epístola de Pedro seria, então, um documento-chave para entender como os ocasionais escritos apostólicos começaram a funcionar como palavra de Deus escrita. Vamos ver o objetivo e o gênero dessa carta. O objetivo da segunda carta de Pedro é renovar a esperança na vinda futura de Jesus Cristo. Isso que significa parousia. Promessa é o conceito-chave. E para alcançar esse objetivo, em primeiro lugar, a carta antepõe o testemunho apostólico. Em segundo lugar, ela mostra que a ocorrência dos falsos mestres já estava anunciada e eles estão destinados ao juízo de Deus. E, em terceiro lugar, discute e refuta os argumentos dos hereges, diferente da metodologia que foi usada por Judas, que somente condenava os hereges. Então, quanto ao erro combatido pela epístola, há uma discussão de alguns teóricos em explicar que a heresia tem a ver com a negação da parousia, provavelmente fruto da penetração de ideias helenistas acerca da continuidade dos cosmos. Os não cristãos justificavam a sua atitude libertina pelo atraso que se deu na parousia. Segundo Kelman, o gênero da carta é o testemunho ou o discurso de despedida, ou seja, ela quer funcionar como se fossem as últimas admoestações de Pedro. A carta possui unidade e, por esse motivo, por isso mesmo, é um forte apelo paranético, sem, no entanto, uma base teológica profunda. Quando nós olhamos a origem e os destinatários, não há nada na carta que explicite seus leitores, a não ser a referência que nós vamos encontrar no capítulo 3, uma referência que, inclusive, é feita à primeira carta. Assim, os destinatários dessa carta tinham conhecimento da primeira, e provavelmente são os mesmos destinatários daquela, que eu vou refrescar a sua memória, cristãos da Ásia Menor, provenientes do paganismo, ao qual são exortados para não voltarem. Quanto ao local da publicação da carta, também há poucas informações. E parece também que Roma é o local mais indicado, por ser o principal centro relacionado à figura do apóstolo Pedro. Por outro lado, os mais antigos testemunhos da carta provêm do Egito. Então, esse nosso encontro é muito breve, não temos muitas informações para passar da segunda carta de Pedro, mas eu quero já te convidar para o nosso próximo encontro, que nós falaremos sobre a carta de Judas. Então, espero que você tenha gostado desse breve conteúdo. Deixa aí o seu link, a sua curtida, inscreva-se no nosso canal e acompanhe as nossas próximas aulas. Que Deus te abençoe e que o Senhor abençoe-nos neste dia.